Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E vamos ver se esse Nerdologia cria um clima. Aquecimento global e o efeito do homem em questões climáticas foram tema de um vídeo recente aqui no Nerdologia feito pelo Atila. No último dia 3 de junho, tivemos uma data importante nesse assunto, os 25 anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a CINUMAD. Talvez você não conheça esse nome gigante, mas provavelmente já ouviu falar da Eco 92 ou da Rio 92. São todos termos para o mesmo evento, o nome oficial e os apelidos mais comuns, para uma tentativa de evitar o que acontece quando você deixa muitos lugares com poluição em Civilization. Líderes de 116 países do mundo, mais representantes de outros 56, reuniram-se para debater a necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos naturais. Mais de 2.000 organizações não governamentais também participaram de forma consultiva. Os encontros ocorreram no Centro de Convenções Rio Centro, e a cidade do Rio de Janeiro tornou-se novamente, de forma temporária e simbólica, a capital do Brasil. Isso foi feito tanto para mostrar o significado da conferência, como por razões legais. O exército era o responsável pela segurança da cidade, e isso permitia que o então presidente Fernando Collor de Mello pudesse ficar permanentemente no Rio de Janeiro, tanto para acompanhar a conferência, quanto para poder despachar sobre assuntos internos. A Rio 92 produziu 6 documentos sobre questões climáticas. 3 deles eram declarações voluntárias e não vinculantes, ou seja, os países assinavam pois desejavam e não podiam ser legalmente exigidos sob seus termos. A Carta sobre Princípios Florestais, a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Outros 3 documentos foram abertos para assinaturas, e esses eram vinculantes, ou seja, obrigatórios para os países que assinaram, com direitos e deveres ao assumir aquele compromisso. A Convenção sobre Diversidade Biológica para a Proteção da Biodiversidade e sobre o Uso de Recursos Genéticos, a Convenção das Nações Unidas para Combate à Desertificação, para a Prevenção e Reversão de Processos de Seca, e a importante Convenção Quadro sobre Mudança Climática, que lida diretamente com a emissão de gases estufa e o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. A Rio 92 foi realizada 20 anos após a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo. Nas 2 décadas que separam as 2 conferências, o tema quase não foi debatido na comunidade internacional, pois, durante a Guerra Fria, a prioridade mundial era a segurança. Em outras palavras, evitar uma guerra nuclear entre as 2 superpotências que pudesse destruir a civilização. Após o fim da União Soviética, o medo de uma guerra mundial diminui, e outras pautas e problemas da humanidade puderam ser discutidos. Um deles é a questão climática, que já recebia atenção na comunidade científica acadêmica. Na década de 1990, o debate sobre a interferência do homem no clima tornaria-se central na comunidade internacional. A Convenção Quadro sobre Mudança Climática estabelecia que as partes da convenção deveriam se reunir anualmente, iniciando em 1995, em Berlim, com a COP1. Uma das mais conhecidas é a COP3 em Kyoto, no Japão, que resultou no Protocolo de Kyoto, uma adição à Convenção Quadro e talvez o mais famoso acordo climático. O protocolo, pela primeira vez, quantificou de forma objetiva as emissões de gás estufa e o quanto ela deveria ser diminuída, de forma obrigatória aos signatários. O protocolo se baseia em uma política que teve no Brasil um dos seus principais proponentes, chamada de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países já desenvolvidos, como o Reino Unido, teriam condições mais rígidas, já que poluíram mais por passarem por um processo de industrialização que já dura séculos. Os países em desenvolvimento, como o Brasil e Índia, teriam condições mais flexíveis, além de incentivos para o uso de energia limpa ou para a preservação da natureza. Por exemplo, o Peru possui acordos milionários com a Noruega, recebendo investimentos para a preservação da Amazônia. A partir de 2009, em Copenhague, o foco das COPs já era discutir a elaboração de um documento que sucederia o Protocolo de Kyoto. Essa conferência tornou-se famosa na internet por causa da participação de Arnold Schwarzenegger. Embora ele estivesse ali, pois, como governador da Califórnia, conduziu políticas ambientais ambiciosas, ele declarou que precisamos exterminar o aquecimento global. Após a elaboração de uma emenda, uma prorrogação em Doha em 2012, a comunidade internacional conseguiu finalmente estabelecer uma sucessão ao Protocolo de Kyoto em 2015, na COP21 em Paris.
A grande inovação dos Acordos de Paris é que desistiram de buscar uma fórmula universal, que estava impossível de ser acordada, e adotaram as contribuições nacionalmente determinadas. Isso quer dizer que cada país, voluntariamente, determina os seus objetivos climáticos a partir de um piso cuja meta é manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus. Os objetivos declarados pelo país se tornam obrigatórios. Também foi criado um mecanismo de revisão dos compromissos voluntários dos países, de 5 em 5 anos. A primeira revisão obrigatória ocorrerá em 2025, e cada declaração de objetivos deve ser mais ambiciosa que a anterior. Também foi acordado um fundo financeiro de 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, a fim de ajudar as nações em desenvolvimento a financiar a transição para energias limpas e adaptação aos efeitos do aquecimento. Outro fundo irá indenizar estados vulneráveis, como os países insulares. Entretanto, não foram estabelecidas penalidades para os países que não cumprirem suas determinações, tornando-se uma questão de credibilidade internacional de cada nação. O Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025. Isso quer dizer que, em 2025, o país terá que emitir menos gás estufa do que os dados de 2005. Para isso, o país se compromete a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética brasileira em 2030. Os cálculos do governo brasileiro foram feitos em proporção ao PIB e ao crescimento populacional, e o Congresso Nacional ratificou o acordo em setembro de 2016. Hoje, 195 países são signatários dos Acordos de Paris. Dos países que eram signatários da Convenção Quadro de 1992, apenas 2 não assumiram compromissos em Paris: a Nicarágua, que critica o acordo, e a Síria, que está em guerra civil. Desses países, 148 ratificaram, ou seja, são partes plenas dos acordos. A principal ausência desse grupo é a Rússia, uma das 5 nações que mais emite poluentes. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos anunciou que irá retirar o país dos Acordos de Paris. Porém, legalmente, a saída só entrará em vigor no ano de 2020. Tanto legalmente quanto historicamente, todo esse processo de mudança e de negociação começou no Brasil, 25 anos atrás.